crescimento espiritual, que tem como título Crescimento na Graça. De maneira direta, o que isso vem a ser? Significa o desenvolvimento da nossa salvação, o progresso, vamos assim dizer, da nossa salvação, fazendo com que nós pareçamos cada vez mais com Cristo, tendo como objetivo, tendo como meta a glória do nome do nosso Deus, a glória do nome do nosso Senhor. Então, de maneira sintetizada, o que nós vimos ao longo desses últimos meses foi justamente isso: crescimento espiritual, nos parecermos mais com Cristo, progredirmos na nossa salvação, tendo como objetivo a glória do santo nome do nosso Deus, do santo nome do nosso Senhor. E aí nós observamos, meus irmãos, minhas irmãs, que para que nós possamos crescer espiritualmente, existe uma condição fundamental, existe uma exigência essencial. E que condição é essa? Que exigência é essa? Que nós nasçamos espiritualmente. A gente só pode se desenvolver na graça se nós tivermos sido salvos pela graça do Senhor. De outra sorte, é impossível que esse processo verdadeiramente ele ocorra, ele se dê em nossas vidas. E aí, ao longo dos nossos estudos, nós vimos também a necessidade que eu, você, todos nós temos de crescermos e crescermos espiritualmente. Por que é necessário nós crescermos na graça? Por que é necessário nós crescermos espiritualmente? Em primeiro lugar, porque crescer espiritualmente rende glórias ao nome do Senhor. Em segundo lugar, porque crescer espiritualmente comprova a nossa regeneração. Em terceiro lugar, crescer espiritualmente certifica o nosso chamado, certifica a nossa eleição para a salvação. Crescer espiritualmente evita retrocessos espirituais na nossa vida. Crescer espiritualmente faz com que nós possamos dar o bom testemunho do Evangelho. Então, algumas razões, alguns motivos pelos quais é necessário crescermos na graça, é necessário crescermos espiritualmente. Mas não só isso, nos nossos estudos anteriores, nós consideramos qual é a essência, qual é a natureza do crescimento espiritual. Em que consiste esse crescimento na graça? Em que consiste o crescimento ou desenvolvimento da nossa salvação? Em primeiro lugar, no maior conhecimento espiritual. Quando nós crescemos espiritualmente, passamos a conhecer mais a Deus e a sua vontade para nós. Crescer espiritualmente, ele consiste num profundo deleite que nós passamos a ter nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Crescer espiritualmente faz com que nós aumentemos na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. Então, pelo menos 3 aspectos que fazem parte da essência do crescimento espiritual. Mas aí fica a pergunta: o que é que a gente deve fazer? Qual deve ser o meu procedimento para que, pela graça de Deus, eu possa me desenvolver na graça? E aí nós vimos, meus irmãos, pelo menos 5 passos que nós devemos dar para que nós possamos crescer e crescer espiritualmente. Em primeiro lugar, a gente precisa mortificar o pecado, ou seja, mortificar a velha natureza que ainda reside em nós. Em segundo lugar, nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus, vivermos de maneira consagrada ao Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos honrar a palavra de Cristo, centralizá-la em nossas vidas. Em quarto lugar, a gente precisa possuir mais da presença de Cristo no nosso viver. E em quinto lugar, a gente precisa respirar uma vida de oração. Então, 5 meios, 5 passos, através dos quais nós crescemos e crescemos espiritualmente. Então, este foi um pequeno resumo de tudo aquilo que nós já vimos, de tudo aquilo que nós já estudamos ao longo desses últimos 3 meses. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai prosseguir nesse tema. E conforme nós avisamos ontem aos irmãos, a gente vai trabalhar um outro aspecto dentro desse tema do crescimento espiritual. A saber, a gente vai trabalhar o declínio espiritual. Então, vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Abram aí, todos vocês. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler o texto que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 5. Apocalipse 2, versículos de 1 até o versículo 5. Assentados como todos estão. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Apocalipse 2, versículos de 1 até o versículo 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e removerei ou moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Até aqui, até o versículo 5. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na vida cristã não há lugar para estagnação. Preste atenção a essa frase. Considere essa afirmativa. Na vida cristã, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, não há lugar, não há espaço para estagnação. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós não podemos, irmãos, nós não podemos, minhas irmãs, estacionar, parar em termos espirituais. Estacionar, parar na nossa vida com Deus, na nossa vida e vida com o Senhor. Ou nós estamos em um processo de crescimento espiritual, ou nós estamos em um processo de progresso na graça, ou nós estamos decaindo, ou nós estamos retrocedendo espiritualmente. Parado em termos espirituais, ninguém fica. Parado em termos espirituais, ninguém pode ficar. Se nós pudéssemos trazer à memória uma figura, uma ilustração dessa afirmativa que nós acabamos de fazer, que não há estagnação na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada espiritual, a gente pode trazer à nossa mente, a gente pode trazer à nossa memória, você está andando de bicicleta, subindo uma ladeira. Então, para que você possa se conservar de pé, para que você possa continuar na sua jornada, você precisa fazer o quê? Pedalar, 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 se esforçar, se esforçar, se esforçar. Por quê? Porque se você parar de fazer isso, qual vai ser o resultado imediato? Se você parar de fazer isso, qual vai ser o efeito direto na sua vida? Você vai cair, você vai parar. Então, em termos espirituais, acontece a mesma coisa. Em termos espirituais, é o mesmo princípio que se aplica na nossa vida. Repito, a gente não pode estagnar em termos espirituais. Na nossa vida cristã, ou nós estamos crescendo, ou nós estamos retrocedendo em termos espirituais. Então, muitas vezes, quando você chega para uma pessoa, muitas vezes quando você chega para um cristão e diz, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? E muitas vezes esse crente, muitas vezes esse cristão, ele diz, está do mesmo jeito. Isso é algo complicado, isso é algo difícil, até porque você não pode sempre estar da mesma forma, você não pode sempre estar da mesma maneira. Ou você está evoluindo, ou você está retrocedendo em termos espirituais. Por isso que eu falei no início do nosso estudo, na vida cristã não há lugar para estagnação. E quando você não cresce, quando você não se desenvolve em termos espirituais, o que é que nós chamamos isso? Chamamos isso de declínio espiritual. Quando a sua fé está fraca, quando o seu amor por Cristo está frio, quando você não tem aquele zelo tão firme, tão forte por Deus e sua palavra, quando a sua dedicação a Cristo, ela não é mais tão intensa, ela não é mais tão forte como era vista anteriormente. Então, esse é o que nós chamamos de estado de declínio espiritual. Repito, quando há enfraquecimento da fé, repito, quando há esfriamento do amor, repito, quando há diminuição do nosso zelo por Deus e sua palavra, quando há uma redução da nossa dedicação à obra de Cristo, da nossa dedicação à obra do Senhor. Então, quando isso se dá tristemente na nossa vida, quando isso se dá negativamente na nossa vida, o que é que nós estamos vivenciando? O que é que nós estamos experimentando? Isso que nós iremos trabalhar na manhã de hoje.
um processo ou um momento de declínio espiritual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã de hoje, eu queria que nós considerássemos um pouco desse tema. Nessa manhã de hoje, eu queria que nós considerássemos um pouco desse assunto. Até porque não tem como nós estudarmos sobre crescimento espiritual, não tem como nós estudarmos sobre o crescimento da graça, sem que a gente destaque esse aspecto. Repito, é negativo? Sim, mas é uma realidade, às vezes uma triste realidade nas nossas vidas. Então, nessa manhã de hoje, com a graça de Deus, eu queria que nós víssemos pelo menos 4 pontos. Eu queria que nós considerássemos pelo menos 4 verdades acerca desse tema. Que tema? O declínio espiritual, conforme nós falamos agora há pouco. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós atentássemos para a realidade do declínio espiritual. Em primeiro lugar, eu queria que nós atentássemos para a realidade do declínio espiritual. O declínio espiritual, irmãos e irmãs, é uma realidade triste para o salvo, em certo sentido ou em determinado momento em nossas vidas, e que muitas vezes eu, você, todos nós temos que enfrentar. Eu, você, todos nós temos que nos deparar. A palavra declinar, literalmente falando, significa desviar-se do rumo. A palavra declinar, literalmente falando, significa descer, decair, ceder. E infelizmente, em termos espirituais, muitas vezes isso se dá nas nossas vidas. A gente se desvia um pouco do rumo que Deus tem proposto para nós. A gente descende em termos espirituais, a gente cede em termos espirituais. Ao longo da nossa vida cristã, isso é algo inevitável. Pode acontecer com mais frequência na vida de uns, com menos frequência na vida de outros. Agora, todo cristão, ele passa por esse processo. Todo cristão, ele passa por esses momentos de esfriamento espiritual, de falta de crescimento na graça. Infelizmente, repito, é uma triste realidade, mas é uma realidade em nossas vidas. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas será que há base bíblica para isso? Será que a gente pode confirmar, através do ensino das Escrituras, através do ensino da Palavra de Deus, que isso pode se dar na vida de um cristão? Ou seja, ao longo da sua jornada aqui na terra, ao longo da sua caminhada cristã, ele enfrenta momentos, ele se depara com períodos de declínio espiritual. Será que há base bíblica para isso? Sim, com toda certeza. E nesse texto que nós lemos, agora na parte introdutória, a gente tem a confirmação desse fato. Abram aí, se vocês tiverem fechado, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Abram aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Veja o que nos diz aqui a palavra. Veja o que Cristo fala à igreja de Éfeso. E observe se isso pode ou não ser uma realidade na nossa vida. Ou já foi, ou já é, ou um dia virá a ser. Ninguém sabe. Mas veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. É porque Paulo fala, Cristo está falando para a igreja de Éfeso, desculpa. Apocalipse 2, versículo 4. Veja o que diz aqui, ó. Tenho, porém, contra ti, olhem só o que Cristo fala à igreja de Éfeso. O quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. O que é isso, meus irmãos? É a confirmação desse fato, desse declínio espiritual. E muitas vezes nós fugimos do rumo de Deus, e muitas vezes nós cedemos em termos de avanço espiritual na nossa vida. Era o que estava acontecendo, era o que estava se dando na igreja de Éfeso. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Todos nós aqui sabemos, sobretudo aquelas pessoas que passaram por aquilo que a gente chama de conversão de crise. O que é uma conversão de crise? É quando você vive mergulhado no mundo, no pecado, nas suas paixões, nos seus prazeres, e de repente a graça de Deus lhe chama. Há uma mudança completa, há uma mudança profunda na nossa vida, e a gente percebe de maneira muito nítida, muito clara, que realmente a salvação tornou-se uma realidade do nosso viver. E aí, quando a gente observa essa experiência que muitos de nós passamos, a gente vê o nosso fervor, a gente vê o nosso zelo, a gente observa a nossa dedicação em relação às coisas do Senhor. É o que acontece com o novo convertido. Tem coisa mais bonita que você vê a vida do novo convertido? Como ele se empenha na obra, como ele assiste, como ele é presente aos trabalhos, como ele se empenha numa vida de oração, numa vida de estudo bíblico. Por quê? Ele está experimentando aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Mas aí passa o tempo, chegam as circunstâncias
E muitas vezes esse primeiro amor, ele vai se arrefecendo, ele vai se esfriando na nossa vida. E acaba acontecendo como aconteceu a algumas pessoas da igreja lá na cidade de Éfeso. Abandonamos o primeiro amor. O que é isso? Declínio espiritual, declínio na graça. E quando você considera, meus irmãos, quando você considera, minhas irmãs, para esse texto aqui de Apocalipse, sobretudo quando você vê os versículos 2 e 3, você percebe que a igreja de Éfeso não era qualquer igreja. Existiam algumas virtudes, existiam algumas qualidades bem marcantes, bem presentes na vida daqueles irmãos. Contudo, não obstante essas virtudes, eles haviam abandonado o primeiro amor. Quais são as virtudes? Olhem só aí, versículos 2 e também versículo 3, Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e versículo 3. Não era qualquer igreja. Veja algumas qualidades que são apontadas aqui. Olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então veja que a igreja de Éfeso era uma igreja dedicada. Veja que a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, que resistia inclusive aos falsos ensinos. São aspectos positivos que a gente não pode negar, até porque eles são claros no texto sagrado. Por outro lado, o que aqueles irmãos estavam vivenciando? Eles haviam abandonado o primeiro amor, o fervor, aquele amor, aquela dedicação por Cristo, infelizmente, havia se esfriado na vida daqueles irmãos. E repito, o que é isso? É o declínio espiritual ao qual nós estamos chamando a atenção na manhã de hoje. Então, meus irmãos, minhas irmãs, semelhantemente, pode acontecer a qualquer um de nós. Semelhantemente, pode acontecer a qualquer crente. Nós podemos ter o nosso amor por Cristo esfriado. Nós podemos ter a nossa dedicação, o nosso zelo por Cristo também afetados. Quando isso se dá, quando isso acontece, nós entramos naquilo que nós chamamos de estado de declínio espiritual. E diante disso, o que eu? Diante disso, o que você? Diante disso, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, refletir sobre nossas vidas, ponderar sobre a nossa condição espiritual. Será que essa realidade está sendo vista na minha vida? Será que já foi esta a realidade que foi vista também na minha vida? Em relação ao meu amor, em relação ao meu zelo, em relação à minha dedicação terem sido afetadas, e eu não ser aquele crente que fui no passado, quando o vigor espiritual era uma realidade na minha vida? Então, constantemente, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa se autoavaliar, a gente precisa se avaliar em termos espirituais, para saber se nós estamos ou não nessa condição. Veja, repito aqui na igreja de Éfeso, havia virtudes, havia qualidades, mas eles haviam também abandonado o primeiro amor. Isso pode acontecer, isso pode se dar na nossa vida. É bom? Não, mas nós precisamos estar conscientes dessa realidade. Não é que a gente perdeu a salvação, não é que a gente não desfrute mais da salvação do Senhor, mas é que a gente está passando por um processo, por um período de esfriamento espiritual. Repito, isso pode acontecer, isso pode se dar, isso acontece, isso se dá na vida de todo e qualquer salvo. Às vezes, numa intensidade maior, às vezes, numa intensidade menor, mas isso sempre ocorre, isso sempre se dá em nossas vidas. É bom? Não, mas é uma realidade que muitas vezes a gente se depara, é uma realidade que muitas vezes a gente enfrenta ao longo da nossa caminhada cristã. Então, em primeiro lugar, o que é que eu queria mostrar a vocês? Em primeiro lugar, o que eu queria trabalhar nessa manhã de hoje? Esse ponto. Que ponto? A realidade do declínio espiritual. É real, é verdadeiro, porque a gente vê, de acordo com o ensino da palavra, que isso se deu também no passado, que isso se deu também na vida de alguns crentes. E aí, quando você entende esse primeiro ponto, quando você entende essa primeira verdade, você fica a se perguntar, mas quais são as causas? O que é que faz com que nós cheguemos nesse estado? O que é que faz com que nós cheguemos nessa situação? Como eu sempre gosto de dizer, nada acontece por acaso.
Eu até gosto de usar um ditado popular, né? Que jabuti não sobe em árvore, alguém tem que colocá-lo lá. Então, quando muitas vezes a gente está nessa condição de frieza espiritual, quando muitas vezes nós estamos nessa condição de declínio espiritual, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso não aconteceu automaticamente. Foi um processo que se deu mediante algumas causas que operaram na nossa vida e que fizeram com que nós estivéssemos nessa condição, com que nós estivéssemos nessa circunstância. É por isso que no segundo momento eu queria trabalhar causas do declínio espiritual, causas do nosso esfriamento espiritual, causa da nossa mornidão espiritual. O que é que causa um salvo ficar frio espiritualmente? O que é que gera essa frieza espiritual na vida de um salvo? E aí quando você começa a analisar, quando você começa a meditar sobre isso, você vê pelo menos 3 causas, você vê pelo menos 3 explicações que levam um cristão a chegar num período ou num processo de frieza espiritual, que levam um cristão a declinar em termos espirituais. A primeira delas, negligência no processo de mortificação e consagração a Cristo. Negligência no processo de mortificação do pecado e consagração a Cristo. Conforme nós sabemos, meus irmãos, conforme nós sabemos, minhas irmãs, o pecado ele se faz presente na nossa vida. A salvação não estipou, não tirou completamente o pecado no nosso viver. E aí quando você alimenta o pecado, quando você não procura mortificar o pecado, naturalmente, ele lhe afastará de Deus, ele lhe afastará do Senhor. E se você não corrigir esse problema, se você não corrigir essa dificuldade na sua vida, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde você vai esfriar em termos espirituais. É por isso que a gente não pode brincar com ele. É por isso que a gente não pode brincar com o pecado. A gente não pode esquecer, ele é real? Sim. Ele foi completamente erradicado da nossa vida? Não. E aí a gente precisa estar mortificando cada vez mais o pecado da nossa vida. A gente precisa cada vez mais estar consagrando Cristo na nossa vida, porque se isso não acontecer, o pecado vai nos dominando, e na medida em que isso acontece, nós vamos esfriando em termos espirituais. É por isso que a Bíblia nos exorta quanto a isso. O cuidado que a gente deve ter em não ser dominado pelo pecado, em dedicar cada vez mais a nossa vida a Cristo, porque do contrário, isso vai gerar esfriamento espiritual no nosso viver. Olhem, por exemplo, a exortação que a gente encontra lá em Romanos capítulo 13. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Romanos capítulo 13. Paulo ele tem um cuidado muito grande nesse aspecto. E vez por outra ele fica advertindo aos irmãos: cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Procurem consagrar as suas vidas a Cristo. Porque se isso não se der, se isso não acontecer, você vai esfriar em termos espirituais. Você vai esfriar. Romanos capítulo 13. Versículos 13 e também o versículo número 14. Romanos 13, versículos 13 e também o versículo de número 14. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Ó. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, que são impurezas sexuais, e dissoluções, que é também um tipo de impureza sexual, não em contendas e ciúmes. Veja versículo 14: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A exortação aqui é dupla: abandona o pecado, se consagra a Cristo. A exortação aqui é dupla: abandone a pecaminosidade e consagre todo o seu ser a Cristo, porque se isso não acontecer, se isso não se der, não se preocupe, o esfriamento espiritual vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas pode estar certo disso, pode estar convicto dessa realidade. Então, quando muitas vezes você vê uma pessoa que está declinando em termos espirituais, quando você vê muitas vezes uma pessoa que está fria espiritualmente, pode conversar com ela, pode questioná-la, pode analisar. Isso se deu, em primeiro lugar, porque deixou de haver combate contra o pecado, deixou de haver consagração da vida a Cristo. E quando você abre a porta da sua alma para o pecado, ele vai lhe derrubar, mais cedo ou mais tarde. E quando ele lhe derruba, a primeira coisa que ele faz
é lhe tirar da presença de Deus, e quando você sai da presença de Deus, você fica uma geladeira espiritual, um freezer espiritual. Infelizmente é isso que se dá em algumas pessoas, é isso que se dá em alguns casos. Então, qual é a primeira causa de nós esfriarmos espiritualmente? Qual é a primeira causa de nós declinarmos espiritualmente? Deixarmos de mortificar o pecado, deixarmos de consagrar a nossa vida a Cristo. Mas não só isso. Há uma segunda causa, há uma segunda explicação, pela qual a gente acaba esfriando espiritualmente. Ou seja, quando nós abrandamos a nossa vida de oração. Quando nós abrandamos a nossa vida de oração. A gente viu, meus irmãos, a gente considerou, minhas irmãs, nosso múltiplo estudo do ano passado, que todo crente ele deve respirar uma vida de oração. Sem oração não há vida cristã. Sem oração não há vida espiritual. Porque é através da oração, em primeiro lugar, que você glorifica a Deus. Porque é também através da oração que você se fortalece em termos espirituais. Então, acompanhe o meu raciocínio. Se você não tem uma vida de oração, se você não persevera na sua comunhão com o Senhor, qual vai ser o resultado imediato? Você vai enfraquecendo em termos espirituais. Você vai enfraquecendo o seu vigor espiritual. E o que é que isso vai gerar em você? Declínio espiritual. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a Bíblia nos exorta. Nos exorta a quê? A perseverarmos na oração. É por isso que a Bíblia nos admoesta a quê? A sermos vigorosos na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com o Senhor, porque é no trono da graça que nós somos revigorados em termos espirituais, para que assim a gente possa se fortalecer e caminhar na nossa caminhada cristã. Vejam aí o que nós encontramos em Hebreus capítulo 4, revitalizados, era essa palavra que eu queria dizer, mas não saiu de jeito nenhum, saiu agora porque eu não queria mais. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Meu irmão, minha irmã, se você não tiver constantemente no trono de graça, buscando auxílio, buscando força espiritual, você esfria, mas esfria mesmo, entendeu? Esfria mesmo, não tem como você fugir. Como dizia pastor Armando, fica igual a venta de gato, entendeu? Fria, não sei se você já... Não, venta de cachorro. Fria que você está gelado. Então, é o que muitas vezes acontece. Abram aí, Hebreus 4, versículos 14 e 15. E 16, para a gente fechar o raciocínio. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Veja agora, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, no caso Cristo. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha só agora, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia nos promete duas coisas: misericórdia e graça, quando nós estivermos precisando delas. Na verdade, a gente está precisando delas sempre. Agora, só tem um lugar no qual a gente pode achar essas duas coisas. Quais coisas? Misericórdia. Quais coisas? Graça. E onde é que a gente encontra? De acordo com o que nós acabamos de ler, sobretudo aqui no versículo 16, no trono de Cristo, ou seja, através de uma vida e vida de oração. Como é que a gente se fortalece, meus irmãos, contra o pecado? Como é que a gente adquire forças necessárias para consagrar toda a nossa vida a Deus? É de nós mesmos? Não. É do nosso próprio ser? Não. É através da nossa vontade? Aí é que não é mesmo. Mas é através de uma vida e vida de oração. Então, é justamente por causa disso, eu, você, todos nós, a gente não pode abrandar na nossa vida de oração. A gente não pode abrandar na nossa vida de busca de Deus. Quer seja em termos particulares, conforme nós vimos, quer seja em termos coletivos, conforme nós também observamos. Por quê? É no trono de Cristo, no trono da sua graça, na nossa vida de oração,
que a gente encontra misericórdia, que a gente encontra graça para socorro para as nossas vidas em ocasião propícia, em ocasião oportuna. Então, quando você vê uma determinada pessoa que está no processo de esfriamento espiritual, que está declinando espiritualmente, pode conversar com essa pessoa. Ela não está mantendo uma vida constante de oração. Ela não está respirando uma vida de oração. Ora de maneira acidental, esporádica, sem objetivo, sem meta, sem perseverança. E aí, meus irmãos, basta passar o tempo. Mais cedo ou mais tarde, esse declínio se tornará uma triste realidade na vida dessa pessoa. Então, quais são as causas do declínio espiritual? Já vimos duas. Quando a gente negligencia a mortificação do pecado que existe em nós, quando a gente negligencia a consagração que nós devemos dar de todo o nosso ser a Cristo, mas não só isso, quando também abrandamos a nossa vida de oração. Mas deixa eu dizer uma terceira coisa, deixa eu colocar aqui uma terceira causa, que explica muitas vezes a frieza espiritual em nossas vidas. Que causa é? Que explicação é? O recebimento de falsos ensinos, o recebimento de falsos ensinos, o recebimento de heresias. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus equipou, Deus designou certos homens para que eles possam agir como pastores, superintendentes das nossas almas, através do seu ensino, através da sua ministração, para que nós sejamos alimentados, para que nós sejamos edificados espiritualmente. Lá em Efésios 4, 11, 12, a gente vê o apóstolo Paulo falando isso. Ele separou homens, separou os seus servos, para que mediante o ensino dessas pessoas, nós como igreja sejamos alimentados, nós como igreja sejamos edificados espiritualmente. Contudo, quando a gente coloca de lado o bom ensino e passa a dar ouvidos a ensinos contrários da palavra, não nos preocupemos, mais cedo ou mais tarde também a gente vai declinar e declinar em termos espirituais. Aí você pode perguntar, mas é isso mesmo, pastor? É, com toda certeza. Nós podemos encontrar base para isso na Bíblia com toda razão. Vamos pegar um exemplo disso. Abram aí, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. É por isso que você tem que ter cuidado com a sua dieta espiritual. Você não pode estar comendo qualquer porcaria. Você tem que comer um alimento sadio, sólido, entendeu? Bíblico, verdadeiro, porque senão, meu irmão, vai estragar no seu estômago e vai dar problema. Vai dar uma infecção intestinal espiritual na sua vida. E se você não tiver cuidado, generalizada, que vai lhe matar espiritualmente. Então, tenha cuidado. Eu falo assim para você ter medo, mas é para ter medo mesmo, entendeu? Porque com isso a gente não pode brincar, não. Abram aí, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Abriram aí, Gálatas capítulo 5, versículo 7? Veja o que Paulo diz aqui, ó, aos cristãos da região da Galácia. Veja, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Como é que está a vida dos irmãos? Estavam correndo bem espiritualmente, estavam progredindo, estavam crescendo. Por quê? Porque eles estavam se alimentando com a verdade, mas houve uma interrupção nesse processo. E aí foi substituída a dieta espiritual daqueles irmãos. Ao invés de se alimentarem da verdade, começaram a se alimentar da mentira. O que foi que aconteceu? Isso impediu o fato de eles estarem progredindo, correndo bem a vida cristã. Aí você pode perguntar, mas que ensino foi esse? Que doutrina foi essa? Se você voltar um pouco o contexto da passagem, você vai saber. Veja aí, versículos 3, 4, 5 e 6. Olha só, versículo 3. De novo, testifica a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar a lei, ou toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Então qual foi o problema aqui? Legalismo. Qual foi a dificuldade aqui? Os irmãos estavam caminhando pela graça e aí, em virtude de falsos ensinos, pensaram que iriam continuar caminhando através da lei, não confiando em Cristo, não confiando na sua graça, não confiando na sua misericórdia.
qual foi o resultado? Da graça decaístes. Eles estavam correndo bem, mas aí foram substituir uma dieta saudável em termos espirituais, comidinha boa, comidinha nova, comidinha saudável, e foram se alimentar das porcarias do legalismo judaico. Resultado, pararam de crescer espiritualmente. Resultado, pararam de crescer e crescer na graça. Eu lhes digo, tem ou não tem problema um falso ensino? Tem ou não tem problema uma falsa doutrina? Muitas, meus irmãos, muitas. E às vezes a gente tem que ser criterioso nesse aspecto e ser exigente nesse ponto, porque às vezes quando você observa determinadas pessoas que não estão caminhando como deveriam correr, ou caminhando como deveriam caminhar na vida cristã, muitas vezes começou a abrir os ouvidos para os falsos ensinos. E como tem hoje? Basta ligar a televisão. Como tem hoje? Basta abrir o YouTube, que você vai ver várias e várias mazelas, vários e vários ensinos errados que vêm desviando e esfriando a fé de muitos. Então, se você tem um ensino verdadeiro na sua igreja, se você tem um ensino puro na sua igreja, valorize, absorva, porque aí você estará evitando de declinar em termos espirituais. Então, dá para recordar quais são as 3 causas? Dá para recordar quais são os 3 motivos pelos quais muitas vezes a gente adoece espiritualmente? Quando a gente deixa de mortificar o pecado e consagrar a nossa vida a Cristo, quando a gente abranda na nossa vida de oração, quando a gente abre os nossos ouvidos aos falsos ensinos, às heresias. Então, diante disso, meus irmãos, o que é que fica de lição para mim? Diante disso, o que é que fica de lição para você? Diante disso, o que é que fica de lição para todos nós? Sejamos sóbrios ao longo da nossa caminhada cristã. Atentemos para aquelas coisas que podem estar prejudicando a nossa fé. Atentemos para aqueles comportamentos que podem estar esfriando o nosso vigor espiritual. Por isso, nós devemos agir e agir com sobriedade. O que é sobriedade? É o oposto de você estar ébrio, bêbado. Então, a pessoa sóbria é aquela pessoa que está atenta a tudo que está acontecendo, que está atenta a tudo que está se dando na sua vida em termos espirituais. E esse cuidado que a gente deve ter em relação à nossa vida. Tem aquele crente que vive aquele lema, né? Deixa a vida levar. Não, não é assim. Você precisa analisar para onde você está indo, qual o caminho que você está percorrendo, qual vai ser o fim desse caminho, e aí se não estiver legal, o que é que você deve fazer? Tomar as devidas providências para corrigir esse problema. Ok? Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? A realidade do declínio espiritual. É real? É. Lá na igreja de Éfeso, eles haviam abandonado o primeiro amor. E isso não se dá aleatoriamente. São causas que muitas vezes acontecem na nossa vida que produz esse esfriamento espiritual. Falta de mortificação do pecado, falta de consagração da vida a Cristo, abrandamento na vida de oração, escutar falsos ensinos. Então tudo isso está em jogo em relação à nossa vida espiritual. Os efeitos do declínio espiritual. Os efeitos do declínio espiritual. Existe uma regra na ciência, uma lei na ciência de causa e efeito, não é verdade? Então, quando se gera uma determinada causa, automaticamente os efeitos também serão gerados. E isso a gente pode trazer também para o lado espiritual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o declínio espiritual que nós estamos trabalhando, ele pode ser comparado a uma enfermidade, a uma doença, não física, mas doença da alma, não física, mas doença espiritual. Como acontece as enfermidades físicas, o declínio espiritual, ele apresenta os seus sintomas. Então, quando você está doente, você pode tentar ocultar, você pode tentar esconder, mas os sintomas, eles vão aparecer. Então, quando você está num processo de declínio espiritual, quando você está esfriando espiritualmente ou está frio espiritualmente, também não se preocupe. Os efeitos ou os sintomas, eles vão aparecer. Aí você pode me perguntar, quais são esses efeitos? Aí você pode me perguntar, quais são esses sintomas? Separamos pelo menos 5. Se assuste não, que eu vou ver bem ligeirinho. Separamos pelo menos 5 sintomas de esfriamento espiritual, 5 sintomas de declínio espiritual. Em primeiro lugar, quando você está frio espiritualmente, você esfria no seu amor por Cristo. Quando você está frio espiritualmente, você esfria no seu amor por Cristo.
ocorre quando o Senhor Jesus é menos precioso para as nossas almas, como foi precioso em tempos anteriores. É a situação que a gente viu lá de Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A igreja de Éfeso, ela havia abandonado o primeiro amor. Cristo não era mais precioso como era antes. Cristo não era tão amado como era antes. Às vezes acontece, meus irmãos, na nossa vida. E quando isso se dá, isso acontece, é um sintoma de esfriamento espiritual, de declínio espiritual. Não só isso. Em segundo lugar, quando você está frio espiritualmente, você reduz o seu zelo pela glória de Deus. Você reduz o seu zelo pela glória de Deus. Quando você conversa com um novo convertido, não fale nada contra Deus não, que você vai pegar uma briga. Porque a gente tem aquela ânsia, a gente tem aquele desejo, né, de defender a palavra, de defender o evangelho, de defender a pessoa de Deus. Mas quando a gente está frio espiritualmente, meus irmãos, podem blasfemar como blasfemar a pessoa de Deus. A gente nem está se importando tanto. A gente não está ligando tanto. Por quê? Nós estamos doentes em termos espirituais. Estamos doentes da nossa alma. Mas não só isso. Em terceiro lugar, quando a gente está declinando espiritualmente, a gente perde o apetite pelas coisas espirituais. A gente perde o apetite pelas coisas espirituais. E quando é que isso ocorre? Quando os preceitos bíblicos não nos despertam interesse. Quando é que isso ocorre? Quando as promessas da palavra não geram mais conforto aos nossos corações. Quando é que isso acontece? Quando o conhecimento dos mistérios de Deus passa a ser algo indiferente em nossa vida. Na igreja tem estudo bíblico, quarta-feira, domingo, pregação no domingo à noite. Mas se não der para ir, eu nem vou. Para quê? Mais uma pregação? Para quê? Mais um estudo? Quando isso acontece, é porque nós perdemos o apetite pelas coisas espirituais. Doença da alma, doença espiritual. Em quarto lugar, quando nós estamos declinando espiritualmente falando, nós relaxamos na nossa vigilância contra o pecado. Quando nós estamos doentes espiritualmente falando, nós relaxamos na nossa vigilância contra o pecado. Tanto faz, pecar ou não. Tanto faz, resistir a tentações ou não. Vai ser indiferente para a nossa vida. Infelizmente isso acontece. Infelizmente há alguns crentes que se comportam dessa forma. Tanto faz, tanto faz. Ele não persevera mais numa vida de santidade. Ele não persevera mais numa vida de zelo por Deus. Não se interessa mais por agradar o Senhor em tudo aquilo que Deus exige na sua palavra. E aí chega o pecado, dá forte no seu peito, ele cai, e aquilo ali termina se gerando uma tragédia espiritual. Olhem só, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Abram aí, Hebreus 3. Hebreus 3. Os irmãos podem perguntar: rapaz, o pastor começou o ano bem, não foi lapado em todo mundo. Mas às vezes é bom a gente levar um choque de realidade, e principalmente no ano, entendeu? No início do ano. Hebreus capítulo 3. Isso aqui é o cuidado que você deve ter. Se você não estiver tendo esse cuidado, você está doente espiritualmente. Procure logo seu pastor, converse com ele, peça conselho, oração, faça o que for necessário, mas não fique nessa situação, pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Hebreus 3, versículos 12 e 13. Diz o seguinte a palavra, olhem só. Olhem só. Eu vou ler a partir do 12. Do 12 e 13 mesmo. Diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor sagrado aqui não está falando para ímpio não, gente. A carta aos Hebreus é dirigida para crentes. Crentes que estavam passando por um processo de declínio espiritual, ou de dúvidas espirituais, tanto é que alguns estavam abandonando a congregação. E qual é a exortação apostólica aqui? Que nós não sejamos endurecidos pelo engano do nosso pecado.
cuidado que a gente deve ter. Pecado é ruim, meus irmãos. Ofende a santidade de Deus. Tudo aquilo que vai de encontro à palavra, ofende a santidade de Deus. E a gente não pode considerar isso como só menos. A gente não pode ver essas coisas de maneira indiferente. Não, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque talvez isso já seja um sintoma que nós estamos declinando, doentes, espiritualmente falando. Ok? E em quinto lugar, o quinto sintoma, fascínio com as coisas do mundo. Fascínio com as coisas do mundo. Observa-se quando a alma do crente não está em comunhão com o Senhor, mas dedicando-se em posições, bens e paixões terrenas. Eita, como isso muitas vezes se faz presente na nossa vida. A comunhão com Deus já não é mais prioridade para nós. As posições do mundo, as paixões do mundo, os bens do mundo, esses sim são prioritários na nossa vida. Então você está fascinado pelas coisas do mundo, você está doente espiritualmente. E veja como isso é possível, veja como isso pode acontecer. Abram, por favor, aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Eita, só temos 10 minutos, né? Vamos dar uma adiantada aqui. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo está aqui no final da sua vida, fazendo um resumo de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, e ele começa a elencar algumas pessoas e fatos da sua vida. Veja o que ele fala aqui, ó, versículo 10, principalmente a parte inicial do versículo 10. Porque Demas, veja, tendo amado o presente século, ou seja, tendo amado o mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. A gente pode seguir nesse caminho de Demas, de que abandonar ao Senhor, ou abandonar as coisas de Deus, no caso aqui, o abandono do apóstolo, e seguir após o quê? Ao mundo, seus prazeres, suas posições, seus bens. Quando isso acontece, meus irmãos, é mais um sintoma de enfermidade espiritual, enfermidade da nossa alma. Então, quais são os 5 sintomas? Esfriamento do nosso amor por Cristo, depois, redução do nosso zelo pela glória de Deus, depois, perda de apetite espiritual, depois, relaxamento em nossa vigilância contra o pecado, depois, fascínio com as coisas do mundo. Avalie a sua vida, não é a vida de outras pessoas. E veja se esses sintomas, em certa medida, em certo grau, está se dando na sua vida. Se tiver, preocupe-se muito, porque você não está num bom caminho, você não está num bom encaminhamento. Aí você pode perguntar, e o que eu vou fazer? Qual é a saída? Uma vez que essas coisas se encontram na minha vida, de uma forma ou de outra, num sentido ou em outro, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Aí a gente chega no quarto ponto do nosso estudo na manhã de hoje. Remédios contra o declínio espiritual. Remédios contra o declínio espiritual. A gente sempre tem que ver, meus irmãos, minhas irmãs, declínio espiritual como uma coisa ruim, mas nunca como um inimigo invencível. Não, eu estou nessa situação, eu vou permanecer nela. Eu estou doente espiritualmente e não tem mais cura para a minha alma. Não. A gente precisa entender aquilo que nós temos, a gente precisa compreender aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não em nós mesmos não, mas em Cristo Jesus. E aí quando você olha para Cristo, quando você olha para a sua palavra, você vê sim recursos, você vê sim resoluções, você vê sim remédios para reverter toda e qualquer situação de enfermidade espiritual, para reverter toda e qualquer circunstância de declínio espiritual. Aí você pergunta, qual é esse remédio? Aí você pergunta, qual é a solução? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. A gente precisa confessar e nos arrepender dos nossos pecados. A gente precisa confessar e nos arrepender dos nossos pecados. É nos reafirmarmos nas verdades claras que nós temos quanto a esse benefício em relação às nossas vidas. Abram, por favor. Vou pegar só um texto, para não demorar muito aqui nesse ponto, que a gente já está estourando na nossa hora. Abram aí.
1 João capítulo 1, versículo 9. Mas anota aí, ou pelo menos fica registrado, né? Porque fica filmado, depois você pode ter acesso. Isaías 1, 16 a 19 e Provérbios 28, 13. Esse eu falo direto, né? Peguem pelo menos esses dois textos aí, depois vocês leem em suas casas. Mas veja o que diz aqui, ó, 1 João 1, 9. Meu irmão, você tem que considerar essa passagem aqui como verdade. Porque às vezes a gente conversa com determinadas pessoas, elas até admitem que estão doentes, elas até admitem que estão enfermas, elas até reconhecem que estão em declínio espiritual, mas elas têm uma visão limitada de que tudo acabou. Não. E por quê? Por causa daquilo que nós somos. Por quê? Por causa daquilo que nós temos em Cristo. E o que é que nós somos de Cristo? Salvos por Ele. E o que é que nós temos em Cristo? Perdão para todos os nossos pecados. Veja o que diz aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver se esse carro passa, para não atrapalhar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todos juntos esse texto, com força, com disposição, e nos agarrarmos a essa verdade, como de fato é a nossa tábua de salvação. Não quero saber da situação espiritual que porventura você esteja hoje. Você já foi confrontado, você já foi avisado, mas agora você está recebendo um remédio. Que remédio? É esse aqui. Vamos lá? Com disposição, com vigor. 1 João 9, todos juntos. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto, meus irmãos. Pronto. Estou doente da minha alma, confesse. Estou doente da minha alma, chegue perante Deus, arrependa-se das suas transgressões, confesse o seu pecado, faça isso e reverta agora a sua caminhada. Ao invés de estar declinando, agora suba em termos espirituais. Ao invés de estar enfermo, se cure da sua alma. Faça isso agora. Isso só virá através de confissão, através de arrependimento de pecados. É interessante. Eu vou passar só um pouquinho do tempo, mas eu não queria deixar de falar isso. Quando você olha para as igrejas do Apocalipse, voltem de novo aí, Apocalipse. Você observa que na igreja de Éfeso havia dificuldades. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Na igreja de Sardes, a gente observa que a igreja era uma igreja morta. E na igreja de Laodiceia, era uma igreja que era indiferente às coisas espirituais. Se você olhar Apocalipse 2,4, você vai ver que a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Se você olhar Apocalipse 3,2 para a igreja de Sardes, você vai ver que ela estava morta. Se você olhar para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,15, você vai ver que ela era indiferente às coisas espirituais. Então, eram igrejas doentes, eram igrejas que estavam declinando espiritualmente. Mas é interessante que Cristo dá o remédio para cada uma delas. E o remédio é o quê? Arrependimento. Vamos ver. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Então, eu não quero saber do seu estado mais. Você já foi avisado. Mas eu quero saber que você faça isso, que a palavra de Deus está lhe dizendo, lhe ordenando. E aí você vai ter a sua vida espiritual restaurada. Olha só, Apocalipse 2,5. Diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí vem a advertência: e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Versículo 3 do capítulo 3, olha só: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Versículo 19, olha só o que diz aqui o versículo 19: eu repreendo e disciplino a quem amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, qual o remédio para o declínio espiritual? Qual o remédio para a doença da alma? Arrependimento e confissão de pecados. Arrependimento e confissão de pecados. E todos eles nós temos em Cristo Jesus.
É por isso que a gente tem que considerar o que somos e o que temos em Cristo Jesus. Então, façamos isso, façamos isso, façamos isso. Então, o que foi que nós vimos hoje? A realidade do declínio espiritual, as causas do declínio espiritual, os efeitos do declínio espiritual e o remédio para o declínio espiritual. Não só é o negativo, mas também é o positivo. E aqui eu queria fechar, meus irmãos, uma vez que eu já estourei o tempo, que a vida cristã, a nossa vida com Deus, exige de mim, exige de você, exige de cada um de nós que a gente caminhe firmemente no caminho do Senhor. Agora, infelizmente, muitas vezes a gente acaba se desviando. É ruim? É o final do mundo? Não. É ruim? É o final do mundo? Não. Então, o que é que a gente deve fazer? Caminho contrário. É quando você erra um caminho que você está fazendo. Às vezes você está viajando e às vezes você termina esquecendo, ou por não saber, termina errando o caminho. O que é que você faz? Retorno. Às vezes até demora, né? Se for uma pista duplicada, você tem que esperar o próximo retorno. Se não, você pode fazer ali imediatamente. Mas tem esse recurso, volte, veja onde foi que você caiu. Veja onde foi que você começou a abrir a porta para o inimigo. Veja onde foi que você começou a abrandar o seu vigor espiritual. Onde foi que eu deixei de perseverar na oração? Onde foi que eu comecei a escutar falsos ensinos? Onde foi que eu comecei a deixar de mortificar o meu pecado? Onde foi que eu deixei de consagrar a minha vida a Cristo? Tudo tem um começo, tudo tem um começo. E a partir dali, retome a sua caminhada cristã, sempre confiando na eficácia e no poder do sangue imaculado do nosso Salvador. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. E aí você vai voltar ao processo de crescimento espiritual, de crescimento na graça, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.